Nós estamos pregando uma série de mensagens com o tema Por uma Paixão. Nós pregamos semana passada, voltando ao lugar certo, mas eu quero continuar hoje pregando. Estava meditando sobre um texto e meu coração foi muito aquecido. E faz tempo que eu não faço um esboço na caneta. Eu peguei a minha agendinha aqui e comecei a anotar aquilo que o Senhor estava falando comigo, e é isso que nós vamos compartilhar aqui. Faz tanto tempo que eu não faço um esboço na caneta que eu até preciso ler direito aqui, que minha letra está feia pra caramba. Mas eu creio que o seu coração vai ser aquecido. O tema da mensagem esta noite é paixão, propósito e renúncia. Fala para o seu irmão, paixão, propósito e renúncia. Abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Os irmãos podem pôr um fundo aí. Verso 13. Sabe, irmãos, quando eu fico percebendo, nesses 7 anos que eu estou aqui na Vinha Nova, eu estava enumerando, tentando lembrar. Nós já celebramos aproximadamente uns 30 casamentos. Para mais, esse ano aqui vamos celebrar, só nesse primeiro semestre, acho que eu tenho 3 casamentos para fazer. E acompanhando as noivas neste período de casamento, é muito interessante. Que quando o noivo declara e pede a mão da noiva em casamento, o que eu tenho percebido nesses anos é que as noivas, elas ficam assim, fora do seu estado normal. Os olhos dela são somente para o noivo e para a cerimônia de casamento. Ela perde o chão, ela perde a razão, ela perde a emoção, ela perde o sentido, ela perde a calculadora. Principalmente aí, alguém está falando aí, ó. Ela perde o intelecto. Mas eu fiquei pensando, isso é de Deus demais. A Bíblia diz, nós vamos falar sobre a grande ceia nas mensagens. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua noiva para um grande casamento. Tanto que ele compara, Paulo faz a comparação que o casamento é o mistério de Deus, que é a união do homem com a mulher e a prefiguração da união de Cristo e a igreja. Mas nós não somos o noivo, nós somos a noiva. Se você quer casar com Cristo ou casar com Cristo, o seu olhar só deve ser somente para Ele. As suas vidas, as decisões devem ser pautadas pelo óculos do noivo. Na vida natural é assim. Quando as pessoas vão casar, ela perde o sentido, perde a razão, fica aquela paixão louca, aquele sentimento, é liberada endorfina, oxitocina no nosso organismo, sim ou não, minha? As mulheres ficam mais bonitas, eu não sei, no casamento, você faz casamento, elas ficam bonitas, sim ou não? Porque elas estão vivendo um estado de espírito emocional por aquele grande dia do casamento, sim ou não? Eu fico pensando, por que não deve ser assim com o Senhor Jesus também? Nós somos a noiva. Por que não ser tão apaixonado? Por que nossas decisões não devem ser voltadas no parâmetro do casamento do noivo? Por que a nossa vida não deve ser escrita, a nossa história, o nosso destino, segundo o casamento proposto? Sim ou não, Anderson? Porque muitas vezes nós estamos casados, mas naquele casamento gelado e frio. No passado as pessoas arranjavam um casamento. O cara era de uma família tradicional, de outra família. Então a moça já era separada por rapaz desde pequenininha. E muitas vezes ela casava sem amar. Imagine como que é fazer um casamento sem amar, Meire. Imagine como deveria. Imagine, Bia, você está casando com o Paulo e você não ama. Você vai deitar todos os dias com um homem que você não ama. Como seria o seu casamento? Quem é casado aí, como seria? Você conviver com uma pessoa há 30, 40 anos, Adriano, e você não ama essa pessoa, como seria, Júlio? Você não gosta do cheiro, você não gosta do jeito, você não gosta da roupa,
Você não gosta da maneira. Você não gosta da comida. Porque quando você não gosta, tudo fica ruim. Mas quando você é apaixonado, tudo é bom, amém? É assim ou não é? Vai casar, né, Agatha? Como seria casar com uma pessoa que você não é apaixonado? Alguém já namorou com alguém que você não estava gostando mais? Alguém? Pode falar, irmão. Quando você ia ver a pessoa, um sentimento ruim, uma coisa estranha dentro do seu coração. Não é ruim? Você não gosta do beijo, você não gosta do abraço, você não gosta das conversas, você quer desligar o telefone rápido. Muitos nem atendem o telefone, quando vê a pessoa quer atender. Não, é chata do cara, misericórdia. Não é assim? Mas quem aqui já ficou apaixonado e tomou, com outras palavras, um dispenso? Quem aqui já tomou um dispenso? Eu já tomei. Só eu e mais um só. Vocês são todos. Vocês estão que estão. Você é apaixonado e a pessoa termina com você. E qual que é o papo dela que ela fala para você? Qual que é o papo? Você não me merece. Vamos dar um tempo. Você vai arrumar coisa melhor. O problema sou eu. É assim ou não é? Você que tomou um dispensa aí, você que tomou, mas calma, vai chegar a tua hora, não é assim? E aí você chora, fica mal, porque você ama a pessoa, você quer estar com a pessoa. Não é ruim pra caramba? Tem muitos irmãos se relacionando com Jesus dessa maneira. Mas quem está chorando não é você, quem está chorando é Jesus. Jesus está chorando. Porque o prazer envolvido em estar com Ele é como aquele relacionamento que você não tem prazer em estar. Muitas vezes nós fazemos na nossa vida com Jesus relacionamentos da terra. E hoje eu quero falar com você paixão, propósito e renúncia. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 29, verso 13. Eu vou ler na minha aí. 24. É só para ver se vocês estavam espertos. 24, 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús. Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aproximadamente, os historiadores dizem que a distância de Emaús para Jerusalém era 11 quilômetros, Vinícius. 11 quilômetros, como daqui, lá na Avenida Paulista, aproximadamente. Quem já foi daqui até a Paulista de a pé? 11 quilômetros, daqui até o Belém. Tem um doido aí, levanta a mão, não sei nem quem que é. Pastor Maurício? Você foi de a pé já, pastor Maurício? É longe? Perde 11 quilômetros. No verso 14 fala: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, quem que apareceu para eles? Jesus se aproximou e ia com eles andando. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Grava aí na sua Bíblia aí. Os olhos não podiam reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, o outro ninguém sabe quem é. Talvez esses 2 eram daquela turma de 70 que Jesus enviou, os estudiosos dizem. Respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? De que ocorrência que eles estavam falando, Vinícius? Da morte de Jesus. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Então eles estavam o quê? Tristes. Eles estavam desiludidos, porque eles não pensavam que Jesus ia morrer e ia os abandonar. Existia um sonho, existia um projeto de mudar o mundo, e Jesus vai embora e deixa eles. E aí Jesus pergunta porque queria saber se eles sabiam. E aí eles continuam dizendo, eles respondem para Jesus: vocês não estão sabendo o que está acontecendo? E aí, porém, peraí, vamos lá onde eu parei? 19, e lhes perguntou: quais
E explicar. Aí Jesus perguntou: quais eventos? Quais eventos? O que aconteceu a Jesus Nazareno? Eles falam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta? E eles falando sobre Jesus, poderosos em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. No verso 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Eu fico pensando nesses discípulos falando isso para Jesus, chorando. Rapaz, crucificaram. As autoridades crucificaram o mestre. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Presta atenção. Qual que era o pensamento deles a respeito de Jesus? Que Jesus vinha fazer uma revolução contra os romanos, libertar o povo, sim ou não, Anderson? Eu pensei que Jesus viria com um cavalo, com uma espada, cortando a cabeça, e redimir Israel da mão de quem? Dos romanos que os perseguiam. É isso que eles pensavam. Mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam. Ele está falando de que mulheres? De que mulheres que eles estavam falando? Talvez você não sabe, o versículo vai explicar. Das que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Quem que estava no túmulo, gente, de madrugada? Maria! Eles estavam falando de Maria. Então esses discípulos eram discípulos bem próximos. Ele falou assim: de algumas que estavam conosco. Eles andavam com os 12. A Bíblia retrata só os 12 e não fala de 70, mas essa passagem fala alguma menção sobre os 70. Ele fala assim: algumas mulheres viram Jesus ressuscitar, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram. As mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que o seu respeito constavam em todas as escrituras. O lugar era tão longe que Jesus começou a falar de Moisés até os profetas. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. O que Jesus fez com eles? Tendo o pão dado a eles, partiu. O que Jesus fez? Jesus fez a ceia. Eles não sabiam que era Jesus. Jesus senta à mesa e fez a ceia. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as escrituras? Aleluia, irmãos. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós oramos nesta noite. Nos conceda graça, luz, entendimento. Que nós não sejamos como esses discípulos no caminho de Emaús, que andou por tanto tempo com o Senhor, mas nossos olhos continuavam fechados. Abra nossos olhos esta noite. Não os nossos olhos naturais, mas nossos olhos espirituais. Os olhos do nosso coração, que tem a capacidade de sentir e ser sensível na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu estava lendo esse texto é tão interessante. E ele tem algumas riquezas, querido. Algumas riquezas, eu me lembro. Muitas vezes, quando eu comecei o ministério há 15 anos atrás, nós pegávamos, nossa ênfase era a santidade. Tem alguém dessa época aí? Tem alguém dessa época? Tem que ser santo. Tem que odiar o pecado. E nós repreendíamos a conduta. Repreendíamos as coisas. Então a igreja por muito tempo enfatizou a conduta de ser santo. Mas eu tenho descoberto nesses anos que não adianta nada nós ensinarmos conduta.
corrigirmos conduta. Corrigir conduta tem prazo de validade. Se você serve a Jesus e você mudou de conduta porque alguém te ensinou, você vai voltar a fazer o que você fazia. A Bíblia diz que em João, não sei o versículo, o capítulo, fala que nós precisamos, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Tem coisas que você precisa ter experiência para mudar a sua conduta. Não é falando, vai para o inferno, pondo medo. Isso não muda a vida de ninguém, porque o cristianismo é questão de novo nascimento, de nova natureza. E pegar um monte de gente e ficar montando uma regra de coisas. Mas eu tenho descoberto, aqueles que vencem e mudam de conduta, são aqueles que primeiro reconheceram quem é Jesus. Quando você reconhece quem é Jesus, seus olhos não são mais os mesmos. A sua vida não é mais a mesma. Quando você vê Jesus, as suas prioridades mudam. Quando você tem experiências com Jesus, as suas decisões são diferentes. Porque você já não é mais o mesmo. Então não adianta ficar ensinando conduta. Você vê que os irmãos, eu não fico pregando conduta. Ama Jesus, filha, que Jesus vai te ensinar todas as coisas. Mas nós descobrimos que esse é o caminho de ensinar a Jesus. Nós estamos ministrando sobre paixão. E hoje eu quero falar sobre paixão, propósito e escolha. Não tem nada mais poderoso que um coração apaixonado, filha. Não tem nada mais poderoso que um coração incendiado. Aqueles discípulos, eles estavam no caminho de Emaús. E Emaús era uma cidade, um vilarejo, 11 quilômetros de Jerusalém. Mas qual foi o mandamento de Jesus para os discípulos? O seminário vai começar a semana que vem, amém, irmãos? E o cursão também, amém? Jesus fala, deixa uma ordem. Qual que é a ordem? Fique aonde? Aonde? O propósito era ficar onde, gente? Está muito profundo assim? Está simples? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? O seminário vai começar a semana que vem, amém? Jesus fala para eles ficar onde, Anderson? Jerusalém. Mas eles vão para Emaús. Por que eles estavam indo para Emaús, saindo do propósito? Quantos irmãos saem do propósito? Quantos irmãos passam uma dificuldade, saem do propósito? O propósito era aquele, fica em Jerusalém. Jesus tinha falado para eles, fiquem em Jerusalém. Mas aqueles dois, eles vão embora. Eles vão embora. E aí, presta atenção. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a paixão é chave na sua vida, querido. A paixão é o determinante se você quer terminar a sua carreira e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque a paixão, querido, presta atenção, ela te coloca no trilho certo das coisas do Senhor. A paixão, ela é a bússola do seu coração e da sua vida. Fala para o seu irmão, a paixão é a bússola do seu destino. A paixão é a bússola do seu destino, filho. Você vai só se mover por quem você é apaixonado, amém? Você só vai pagar preço por quem você é apaixonado, amém? Você só morre por quem você quer ser apaixonado, amém, querido? Você só abre mão de coisas legítimas por quem você é apaixonado, amém? Sim ou não? Sim, você vê mães com filhos como que é. Elas só abrem mãos. Porque a paixão, querido, te dá a direção da sua vida. Eu vejo muitos irmãos, por que os discípulos eles estavam saindo do propósito? Porque eles tinham perdido a paixão. A poeira dos problemas entorpeceu o coração deles. E eles estavam entorpecidos. E nessa caminhada cristã, meu irmão, eu tenho visto muitas pessoas perdido o trilho, o rumo da vida. Por causa que o coração esfriou. Porque aonde tem um coração frio, pousa a mosca. Aonde tem um coração frio, tem muitas propostas. Aonde tem um coração frio que não queima pelo Senhor, vai ter muitas coisas que vão tomar o seu coração.
Você vai falar, Jesus tem que ser o primeiro. Não, vamos mais. Porque quando você coloca o primeiro, você tem parâmetro de quem é o segundo. Jesus tem que ser o único no seu coração. Amém, queridos? Amém? Amém? Quando você coloca que ele é o primeiro, vai ter o segundo. E o segundo sempre vai querer puxar, vai querer vencer quem é o primeiro no seu coração. Mas quando você coloca ele como único, não tem substituto. Quando ele é único na tua vida, não tem substituto. Estou resolvido. Ele é o único. Porque quem é primeiro pode se tornar segundo. Sim ou não? Quando se torna segundo? Em momentos, em fases, em lutas, em frustrações, em desilusões. Rapidamente as pessoas passam Jesus para segundo e depois para terceiro. Porque o de baixo quem vai puxar para você? O de baixo sempre vai te puxar você. Então, a paixão, querido, você mantém seu coração. A paixão, na verdade, querido, é o antivírus para você. Manter seu coração apaixonado é o antivírus para que você termine bem. A paixão, querido, preserva os sonhos. Sabe por que muitas pessoas não cumprem sonhos? Sabe por quê? Porque ela não tem um coração apaixonado. Porque presta atenção no que eu vou te falar. A diferença de você ser sonho e lunático é muito perto. Mas sabe qual que é a diferença? A diferença é que quem sonha e é apaixonado por aquilo, ele cumpre. O lunático, o primeiro desafio, ele desiste. Então ele vive, vou ganhar o mundo, vou ganhar o mundo. Aí acorda meio-dia, não arruma nem a cama. Quer ganhar o mundo, filho? Vai arrumar a cama primeiro. Vai lavar suas calçolas primeiro. Vou ganhar o mundo, vou arrebentar. Quero ser pastor dessa geração, vou ganhar tudo. Então, filho, vai estudar. Você lê, nós vai, nós vem. Esse é o lunático, esse não é o sonhador. O sonhador é o seguinte: eu vou ganhar o mundo. Então, a primeira coisa, eu vou ganhar o meu mundo. A minha família. Eu vou estudar, vou me capacitar, porque quando a porta se abrir, eu estou pronto para assumir minha posição. O lunático não, ele vive com coisas na cabeça. Vou ficar rico. Não terminou nem o Mobral ainda. Como você vai ficar rico, filho? Só se virar traficante. Traficante pode ficar rico sem estudar. Só que traficante ninguém se aposenta. Já viu algum traficante velho? Já viu algum ladrão idoso, cabelo branco? Por que tudo é novo? Porque morre novo, a carreira é curta, filho. A carreira é curta. Então presta atenção, querido. A paixão te leva a você priorizar as coisas. Aqueles discípulos, eles tinham perdido o foco da vida, porque o coração deles era incapaz de perceber quem era Jesus. Irmãos, quantos irmãos têm perdido o mover de Deus, porque tem um coração frio, e o coração frio entorpece a teus olhos. O coração frio, a poeira gruda. O seu coração é o termômetro da sua intimidade com Deus, querido. Quantas pessoas servem a Deus? E presta atenção, sabe uma coisa muito ruim que eu tenho, o Espírito Santo tem me confrontado. Sabe uma coisa muito ruim que está acreditando na vida da igreja? Que as boas obras, presta atenção, as boas obras nos levam a nos tornarmos religiosos. Fala para o seu irmão aí. Repita aí, as boas obras nos levam a se tornarmos religiosos. Por que as boas obras, pastor? Porque eu estou fazendo e está dando resultado. E às vezes você está lá andando no caminho, fazendo as boas obras e é incapaz de reconhecer quem é Jesus. Sim ou não? A Bíblia conta a história de Marta e Maria. Jesus, quando chega lá no enterro de Lázaro, Marta fala o que para Jesus? Por que demorou? Meu irmão morreu por causa de você. Ela confronta Jesus, sim ou não? A única pessoa que confrontou Jesus é aquela louca. Porque as boas obras te enchem você de, sabe do que? Justiça própria, você acha que isso é bom. Sabe por que ela confrontou Jesus? Porque ela fazia, ela trabalhava, ela tinha boas obras. Sabe o que ela fazia? Ela achava que ela era boa. Mas Maria confrontou Jesus também. Mas Maria tinha intimidade. Sabe o que Jesus fez quando Maria fala?
Jesus chora. Jesus põe o coração. Porque ali quem estava falando é quem tinha intimidade com Jesus. Jesus se abre para ela. Jesus abre o coração para Maria. Jesus se expõe. Expõe sua nudez para Maria, ele começa a chorar. Você chora para qualquer um, você chora só com quem você tem intimidade? As boas obras levam você a confrontar Jesus e questionar Jesus. Porque toda gente que faz boa obra, ele se sente melhor. Todo mundo que faz boa obra, sem intimidade, ele se sente que ele é bom. Ele se acha merecedor. Porque comigo isso? Mas Maria não. Maria tinha intimidade. Sabe o que Maria faz? Jesus chora, abre o coração para Maria. Interessante isso, né? Agora presta atenção no que eu vou te falar. As boas obras têm o poder de fazer você religioso. Pastor, não é para fazer? É claro que é para fazer, filho. É claro que é para fazer. Mas é para fazer reconhecendo quem é Jesus. Reconhece quem é Jesus. Os discípulos andaram. Eles estavam na crucificação. Eles faziam parte da equipe. Boas obras. Eles citaram até a crucificação. Eles citaram tudo o que tinha acontecido. Eles não estavam, não era aquele crente que não tem o que está acontecendo. Não, eles sabiam de tudo que estava acontecendo. Mas eles eram incapazes de reconhecer Jesus. Presta atenção, tem muita gente que faz a obra e é incapaz de reconhecer Jesus. E quando acontece isso? Quando nossos corações ficam entorpecidos, frio, incapaz de reconhecer. Você tem noção, eles andaram 11 quilômetros, não é de rua pavimentada não, talvez eles pegaram declive, aclive, vales, montes. Quanto tempo você acha que eles ficaram, Dri? Em horas? No mínimo umas 6 horas, sim ou não? Umas 6 horas no mínimo. Daqui a Paulista deve ser umas 3, tudo retinho, bonitinho. Lá deve ser umas 6 horas, 7 horas. E eles foram incapazes de reconhecer. Sabe por quê? Porque o coração deles estava frio. Por que nós precisamos ter apaixonado, filho? Porque a paixão nos protege, querido, das propostas dessa vida. Eles olharam para trás, filho, e quiseram voltar sabe para quê? Para a vida antiga deles. Primeira coisa que eu quero falar, filho, você tem que apaixonar. Porque a paixão destrava seu destino. A paixão, ela é o combustível para o seu sonho. A paixão, querido, ela é o trilho da sua existência. Tudo que você for fazer, se não tem paixão, pare de fazer. Pare de fazer. Até para trabalhar você tem que ter paixão, filho. Quantos foram marcados aqui por algum professor na sua época de escolar? Eu me lembro, eu tinha um professor, eu estou até procurando ela no Facebook, não estou achando. Ela chamava Elizabeth. Eu era uma pessoa que eu jogava vôlei. Meu esporte nunca foi o futebol. Mas eu era amigo, eu jogava por 2 razões. Eu era amigo do dono do time e dono da bola, então eu sempre joguei. Mas eu jogava vôlei. E eu lembro que naquela época, hoje não tem mais campeonato estadual, mas naquela época tinha campeonato entre estado e município. E eu era do time da escola. E na hora da aula, a professora vinha, chamava meu nome, Alexandre, vai ser representando a escola. Eu saía com a mochila, imagina como eu se sentia. Neymar. Alô, galera. E eu me lembro que antes do jogo, ela fazia preleção. Sabe o que é preleção? O jogador profissional faz isso. Então, antes do jogo, o técnico vai lá, orienta, pilha, motiva. E aí ela motivava a gente, vai dar, você vai conseguir, você vai ver, você tem potencial. E aí nós tínhamos um grito de guerra. Até hoje, você vê como as coisas marcam. Sabe o que marca as pessoas? Você quer marcar as pessoas? Você precisa fazer algo que marque o coração delas. E aí ela colocava a mão no meio, nós dávamos o grito de guerra. 1, 2, 3, Barone. Estudava no Barone aqui, ó. Tem alguém estudando no Barone aí? Tem alguém estudando no Barone? E dava um grito. Imagina como a gente entrava. Marcou meu coração aquela professora. Marcou meu coração, minha vida. Quem que é as pessoas que marcaram a sua vida? São pessoas que eram apaixonadas. Pode ser um professor, um profissional, um líder de célula, sim ou não? Pessoas que são apaixonadas, a paixão. Você quer ter sucesso na sua vida? Formar equipe, atrair pessoas, ande com pessoas apaixonadas. Você quer ter sucesso naquilo que você faz? Faça aquilo que você faz, não faça por sobrevivência ou por existência. Faça porque você é apaixonado, filho.
Estou vendo a irmã ali, ó, é a Verônica. Ela estava compartilhando no final do ano. Ela foi desafiada para ir lá para a África. A alegria dela, falou: pastor, Deus me honrou, não sei o que. Eu falei: é apaixonado pelo que faz. E alguma razão tocou o coração lá da pessoa responsável, mandou ela para a África. Por quê? Porque quando você é apaixonado, você faz com excelência. Quando você é apaixonado, você prioriza. Quando você é apaixonado, você dá o seu melhor. Sim ou não? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos voltar a apaixonar. Aqueles discípulos, o Senhor Jesus queria levar eles a se apaixonar. Segundo, o Senhor Jesus queria que eles voltassem para o propósito. O propósito. Só que o propósito é sustentado pela paixão. Então Jesus quis acender o fogo no coração deles. Porque o Jesus viu eles indo embora. Jesus falou assim: eles eram meus discípulos. Então Jesus resolveu fazer uma aparição para eles, para que levasse eles para o propósito. Jesus começou a conversar com eles para ver se eles tinham entendido o que tinha acontecido naquele caminho, na crucificação. Mas o propósito, filho, presta atenção. Os discípulos iriam desistir do propósito. Eles estavam voltando, saindo de Jerusalém e ir para Emaús. Mas Jesus falou: fique em Jerusalém, fique em Jerusalém. E aí, desde o início até Atos, fique em Jerusalém até que do céu desça o poder. O propósito era Jerusalém, que Jesus estava formando a identidade deles. Jesus queria fazer o derramamento do Espírito Santo. Então presta atenção, querido. Quando você não está apaixonado, segunda coisa que acontece, você perde o propósito da sua vida. Porque você troca o caminho certo pelo caminho fácil. Sim ou não, Júlia? Você troca o caminho certo pelo caminho fácil. Quando você está apaixonado, você faz muitas trocas, porque as propostas vão aparecer quando o seu coração não está apaixonado. E aí você troca, e a segunda coisa que você perde é o propósito. Porque muitas propostas vão acontecer no seu coração. Muitas propostas vão surgir. E eles começaram a olhar para trás. Eles começaram a olhar e queriam fazer coisas que eles faziam antes. Então não troque, querido. Vai aparecer muitas coisas fáceis. Talvez o seu propósito é um caminho mais árduo, mais longe. Mas quando você não tem um coração apaixonado, você rapidamente quer olhar para trás. Por que as pessoas não são bem-sucedidas às vezes? Por que as pessoas não completam a carreira? Porque no momento de desafio, você tem duas escolhas. Porque a vida cristã, existem duas etapas na vida cristã: a porta e o caminho. Muitas pessoas passaram a porta, mas elas não estão querendo cruzar o caminho. E o caminho, muitas vezes, elas trocam pelo caminho fácil. A Bíblia fala que a porta é estreita. É estreita porque tem que haver renúncia em nossas vidas, querido. Para nós cumprir o propósito de Deus, vai ter que haver renúncias. Renúncias. Vai ter muitas vezes que você vai estar em xeques em sua vida, decisões, relacionamentos, trabalho, carreira. E você vai ter que priorizar aquilo que o seu coração queima. E é nessa hora que muitas pessoas tomam decisões erradas. E queimam às vezes um futuro brilhante, queimam uma história linda, queimam um chamado poderoso. Porque eles trocam o caminho certo pelo caminho fácil. Porque a maioria das vezes o caminho certo, ele não é fácil. Ele não é fácil. Ele é árduo, ele é grande. Vai ter pressões, vai ter desafios, sim ou não? Vai ter abandono, vão se levantar pessoas, as vozes, as suas fragilidades, as suas emoções, às vezes a sua própria família, vão questionar você. E se você não te manter o seu coração aquecido, você vai trocar o propósito pela proposta. Quantas pessoas trocam o propósito pela proposta, querido? Os discípulos estavam perdidos, querido. Eles saem da proposta, saem do propósito, querido. Quando você faz as coisas, querido, sem paixão, você nem sabe por que você está fazendo. Nós estávamos conversando ontem, na reunião de pastores.
Muitas pessoas fazem as coisas, fazem, mas ela não sabe nem por que ele está fazendo. Sabe que Jesus quis ensinar para aqueles discípulos? Não era o que eles estavam fazendo, mas o porquê eles estavam fazendo. Por que eles estavam fazendo? Fala para o seu irmão assim, o importante não é o que, fala para ele. Marca essa frase aí. É o porquê. Isso aqui é uma lição de casa para você. Você vai responder, você vai pegar uma análise daquilo que você faz, você vai ter que assim, achar um significado do porquê você está fazendo. Por que você lidera a célula, filho? Por que você faz o que você faz para o Senhor? Não, só sei que eu faço. O quê? Não, eu faço. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Aí, primeiro desafio, você não sabe o porquê. Sabe o que você faz? Você volta para Emaús. Mas quando você entende o porquê, quando você entende o porquê das coisas, a razão por que você faz as coisas. Por que você vem aqui no culto de domingo? Por que acha que Deus está te prosperando? Por que Deus te deu instrução, te deu ensino, te deu estudo? Por quê? Tem muitas menininhas que querem casar. Ó. Quero casar, é o quê? Uma pergunta é, por que você quer casar? Por que Deus deu uma empresa, Adriana? Por quê? O que você faz? Eu faço camiseta, mas essa não é a resposta. A resposta é o porquê. O porquê que você faz o que você faz. Quando você entende o porquê, o que se torna mais forte. O que é o raso. Tem muita gente que vive por causa do quê? Eu trabalho. Aí você pergunta para ele, a maioria das pessoas que você quer ver um teste, vou dar um teste para você. A maioria das pessoas que você conhece, quando você se apresenta para alguém, pergunta, ei, tudo bem? Tudo bom? E aí? E aí? Olha o que as pessoas respondem. O que você faz? O que as pessoas respondem? O que a maioria responde? Ela fala alguma coisa a respeito da profissão. Ah, sou professor, sou engenheiro, sim ou não, sou pastor. Porque na cabeça delas é só o quê? Só o quê? Não, você é engenheiro, é isso? Não, filho. O que você faz? Você tem que responder, se você é um líder de célula aqui, você tem que responder assim, eu sou alguém que eu sou um cooperador de Deus que ajuda a mudar vidas. Se você é um advogado, eu sou um advogado do Senhor, eu estou ali com o propósito de Deus. Se você é professora, eu estou ali lecionando para mudar histórias, para marcar corações. Você responde dessa maneira. Mas a maioria das pessoas, porque o mundo te formatou para você sabe ser o quê? O fazer. É o fazer que determina a sua essência. Por que as pessoas respondem sou engenheiro? Porque o fazer determina quem elas são. Amém? Não é o que elas, não é o ser, é o fazer. Você é doutrinado, disciplinado pelo fazer. E levando para nós o fazer, querida. Lembra que eu te falei? Ele faz você um religioso. Se você fizer sem saber o porquê você está fazendo. Então presta atenção. Nós precisamos entender para completarmos a carreira, querido. A paixão te leva a você cumprir o propósito. Mas você só vai cumprir o propósito. É o terceiro aqui. Se você tiver a renúncia. Abra a tua Bíblia lá em Filipenses. Essas 3 palavras devem nortear a sua vida. Escreve aí. Isso aqui é o trilho da minha vida. Paixão, propósito, renúncia. Tudo na sua vida vai passar por isso. Paixão, propósito, renúncia. Tudo na sua vida vai ter aquilo que seu coração arde. Se você entender o que você está fazendo e o que você vai renunciar para poder conquistar. A vida é assim. Paixão, propósito, renúncia. Escreva isso aí. Isso aí deve ser um trilho da sua vida. Se você quer ser casamento, tem que ter paixão, propósito e renúncia. Para ter bom casamento tem que ter renúncia, Anderson. Para você ter um homem de Deus consagrado, para você conseguir o sucesso ministerial, tem que ter paixão, propósito e renúncia. Se você quiser um profissional bem sucedido, tem que ter paixão pelo que você faz, propósito, entendendo por que você faz e renunciar. Porque se você quiser ser formado, mestrado, pós-graduado, você tem que pagar, tem que ter custo de dia, de hora, talento, estudo, intelecto, sono. Sim ou não? Renúncia. Lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 7. A palavra de Deus diz algo poderoso, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Presta atenção. Terceiro, querido,
é a renúncia. Os discípulos queriam voltar às atividades que eles tinham. E essa palavra Paulo fala, eu considerei perda todas as coisas como refúgio. Ele está falando de esterco, amém? Amém? Esterco. Para que serviu o esterco? Ajuda o pregador aí. Para que serviu o esterco? Hã? Para que era? Esterco é adubo. Adubo é o quê? Adubo é vitamina. Amém? O que é adubo? Vitamina para quê? Para florescer, para dar frutos, para frutificar. Adubo serve para vitaminar a semente. Todo mundo aqui tem um semente com propósito de muita frutificação, de muita glória, muita prosperidade, amém? Amém? Mas muitas pessoas, eles não adubam com a renúncia. E aí não floresce. Os irmãos entenderam ou está difícil? A renúncia é a vitamina da semente que Deus colocou no seu coração. Para quê? Para que você, a renúncia, quando você renuncia, o apóstolo Paulo fala, mas o que era para mim lucro, eu isto considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. O que Jesus quis ensinar para eles? Eles queriam voltar para aquilo que eles faziam que dava lucro. Então Cristo fala, volta. Era perda para eles. Mas a renúncia é a vitamina, filha. Para os propósitos de Deus nascerem e frutificarem no seu coração. Quando você renuncia e considera como esterco aquilo, aduba as sementes que Deus colocou no seu coração, filho. Aduba as sementes dos propósitos de Deus no seu coração, querido. Preste atenção. Todo tempo, toda hora, em todo momento da sua vida, vai aparecer coisas que vão tentar tirar você do propósito. E você vai ter que aprender. Coisas legítimas às vezes, a ver? Amém? Coisas legítimas. Coisas sérias, de boa fama. Então presta atenção no que eu vou te falar. Tem coisas que vão aparecer. E apareceram para eles, eles queriam voltar. Lembra, eles estavam indo para Jerusalém, era para ficar em Jerusalém. E eles estavam indo para Emaús. E o que aconteceu? Jesus queria acender o coração deles, porque a paixão leva o propósito. E o propósito, quando você está apaixonado, você está pronto a renunciar a qualquer coisa. Por causa de quê? Paulo fala, por causa de Cristo. Cristo, por causa de Cristo. Em algumas versões, do conhecimento de Cristo. De Cristo. Quando você renuncia o que for, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, é renúncia por causa de Cristo. Essa renúncia é o esterco, é o adubo, é a vitamina para todos os sonhos de Deus florescerem no seu coração, porque estão em sementes. Estão em sementes. Mas ele vai florescer em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, vai florescer. Fala para ele, você não vai voltar para Emaús em nome de Jesus. Você vai ficar em Jerusalém em nome de Jesus. Você não vai ficar em Emaús, filho. Vai florescer. Por que vai florescer? Porque você vai renunciar por causa de Cristo. Não é por causa do pastor. Não é por causa da célula. Não é por causa do seu patrão, por causa do seu marido. É por causa de Cristo. Todos que renunciam a algo por causa de Cristo, eles ganham recompensa, Adriano. Ganham recompensa. Aqui, põe aqui na frente aqui. E aí Jesus queria ressuscitar isso no coração deles. Voltando lá para o texto, presta atenção. No mesmo texto chave 24, capítulo 24 de Lucas. Cadê? Vem vocês dois aqui, ó. Capítulo, senta um de cada lado aqui, na mesa. Deixa do meio para Jesus. Lucas capítulo 24. Jesus precisava reacender o coração deles. Jesus então faz algo com eles. No verso 29, Jesus fala assim: mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão. Pega o pão para mim aqui e o suco aqui.
Eles estavam à mesa, certo? Pega o pão e o suco para mim, Júlio. Não, pega o copo. Quando eles estavam à mesa, Jesus senta com ele na mesa, certo? Conversando. A mesa te remete a quê, filho? O que a mesa te remete? A mesa te remete a quê? Quem que você chama para comer na mesa da tua casa? Quem que é? Só quem é família, só quem você é íntimo, sim ou não? Comunhão com todos, mas na mesa só os amigos, amém? Amém? Comunhão com todos, intimidades com poucos, mas só os filhos e os amigos à mesa, amém? Amém? Escreve essa aí. E aí Jesus está na mesa. Jesus pega e fala assim no verso 30. Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhe deu. Então, se abriram-se os olhos. Sabe o que fez o coração deles se abrirem, os olhos deles se abrirem? Foi eles terem intimidade com Jesus novamente. Quando eles começam a ter intimidade, falar da vida, só de você estar aqui, olhando no olho, né, Gustavo? Como tá? Você está bem? Está bem, filho? Você está bem? Qual é o seu nome, filho? Maldini. Qual? Maldini. Maldini? O nome do zagueiro da Itália? Ou é Naldini? Mal, é porque é mal? Maldini. Ah. E Jesus estava na mesa, conversando. Sentou na mesa, olhando no olho, sentindo o cheiro, sentindo o cheiro, cheiroso. Passou 3 bruxos de marchand. Aqui você olha, que você sente o coração pulsar, você entende a textura da pele, o coração, entende a cor do cabelo. O que Jesus quer, filho? Ele quer te conhecer no íntimo. Jesus, ele quer olhar nos seus olhos. Porque muitas vezes as coisas da vida, ela embaça o nosso olho. E por que Jesus faz a ceia? Presta atenção. Jesus quis que eles lembrassem da última ceia. E lá em João capítulo 13, sabe o que fez o coração deles se apaixonar de novo e voltar ao propósito, Gustavo? Sabe qual foi, Naldinho? Jesus na última ceia tinha dito que lá em João 13, 34, um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Eles estavam indo sendo abandonados, eles estavam se desprezados, eles tinham perdido o propósito. Sabe por quê? Porque eles não tinham certeza que Deus amava eles, que Jesus amava. Então Jesus faz a ceia, sabe para quê? Para eles relembrarem que existe um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Que agora o seu esforço não é para amar Deus. No Velho Testamento a Bíblia dizia que você tem que amar a Deus. Então muitos anos nós pregávamos para os jovens santidade que eles tinham que amar a Deus. Ame a Deus, tem que ser radical. Se você não amar a Deus, você não vai conseguir. Essa era a nossa ênfase. Mas eu tenho descoberto que no Novo Testamento é um novo mandamento. Você sabia, Maldini, que agora não é, você não tem que se esforçar para amar a Deus. Você nunca vai amar a Deus se você não souber as últimas frases de Jesus em João depois da ceia, que é um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Como Jesus te ama. Agora o nosso esforço não é para você amar a Deus. O que você precisa fazer é ter revelação que Deus te ama. Sabe por que eles estavam abandonando? Sabe por que eles estavam abandonando o propósito e voltando para Emaús? Porque eles não tinham certeza que Deus o amava. Então Jesus senta na ceia. O que é a ceia, gente? O que é a ceia que nós fazemos na ceia? Que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Toda vez que vos reunirmos em memória, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o pão e parte do meu corpo. Jesus estava lembrando o que deles? Da crucificação, que é o maior ato de amor. Quando Jesus chama os discípulos, aqueles 2 discípulos, para fazer a ceia,
Ele estava mostrando que o propósito maior, porque as pessoas abandonam o propósito, porque elas perdem a paixão, porque elas não têm revelação de quantos elas são amadas. Quando você tem revelação de que você é amado, você nunca mais larga Jesus, querido. Você nunca mais sai do propósito. O Velho Testamento, Moisés dizia amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o Novo Testamento, Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Eu te amo, filho. Eu te amo. O esforço não é para você amar a Deus, porque você nunca vai amar a Deus enquanto você não souber primeiro que Deus te ama do jeito que você é. Então Jesus faz a ceia para quê? Para relembrá-los. O que é a ceia? O que é a ceia, irmãos? É a lembrança do maior ato de amor que houve, que foi a crucificação. Amém? Vou dar para o seu lugar. Sabe quando você perde o propósito, querido? Sabe quando você perde a paixão? Sabe quando você não renuncia a nada? Quando você esquece. Os irmãos da ceia podem servir. Pode vir aqui na frente. Quando você esquece de quanto você é amado. Porque quando você descobre quanto você é amado, filho, não tem limites para com Deus. Quando você descobre que você é amado. Os irmãos do teclado podem vir. Espera um minuto só para servir, tá? Quando você descobre que você é amado, querido, você volta para Jerusalém. Talvez você se encontre nos mesmos estados do discípulo de Emaú. Seus olhos fechados. Você está fugindo do propósito de Deus, querido. Você está fugindo dos propósitos de Deus. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui esta noite para falar para você que novo mandamento Ele te ama. E qual que é o novo mandamento? Que Ele te ama. Ele te ama. E Ele está dizendo para você, filho, não vai para Emaús não. Eu não projetei isso para vocês. Existe algo poderoso em Jerusalém que vai acontecer. Tem muito irmão que está vivendo em Emaús, porque esqueceu de quanto que é amado por Deus. E eles têm escolhido coisas fáceis. Eles têm olhado para trás e voltado. Têm voltado às velhas práticas. Tem voltado para o coração em outras coisas. Tem muitos irmãos, o Espírito Santo me fala essa noite. Tem muitos irmãos que estão em dúvida se vai continuar se liderando célula. Você está olhando para Emaús, filha. O Senhor Jesus fala, novo mandamento vos dou. Você sabe qual que é a revelação do Evangelho? Não é fazer nada, filho. É você sentar na mesa com Jesus. Quando você senta à mesa com Jesus, as suas incoerências vão embora. Sua religião cai. Porque quando você está olhando para Jesus, Jesus mostra quem você é. Mas Ele faz questão de sentar à mesa com você e ter comunhão com você, que seu pecado não separa mais você de Deus, filho. Aquilo que você faz não separa mais você de Deus. Sabe por que às vezes as pessoas voltam para Emaús? As pessoas voltam para Emaús porque elas deixaram de sentir o coração arder. A conversa termina, sabe como? Jesus desaparece da mesa. E Jesus se apresenta para eles, fala quem é. Sabe o que eles falam? Ah, bem que o meu coração ardia. Quantos anos que seu coração não arde mais, querido? Quantas vezes você está liderando, fazendo as coisas, servindo a Deus, indo para o culto no piloto automático, fazendo as boas obras, arrazoando Jesus como Marta arrazoou? Por que demorou, Jesus? Por que as coisas não acontecem comigo, acontecem com o outro? Tem muitos irmãos que estão com o espírito de Marta, questionando Jesus. Por que as coisas não acontecem? Mas Maria tinha intimidade. E Jesus senta com a Maria e chora com ela. Fala assim, Maria, eu estou triste também para a morte de Lázaro. Quando você tem intimidade, você consegue enxergar o coração de Jesus. Sabe por que muitas pessoas não amam as outras? Porque elas não enxergaram o coração de Jesus. Quem enxerga o coração de Jesus, eles entendem que Jesus sofre pelo quem morre, filho. Sabe quem larga a célula, que não enxergou o coração de Jesus, está com o espírito de Marta. Sabe quem que larga a célula? É aquele que não enxergou o coração de Jesus. Sabe quem não quer saber da igreja, critica a igreja? É quem é Marta. As boas obras se tornaram ele religioso. Todas as pessoas que largam a igreja, uma hora elas serviram na igreja.
E elas foram acometidas pelo espírito de Marta. Se tornou religiosa. É o que Jesus quer nos ensinar. Que nós precisamos ter o espírito de Maria. Maria questiona Jesus. Maria não questiona Jesus. Maria fala para Jesus: Jesus, meu irmão morreu. Jesus fala: Maria, estou triste também. E ele começa a chorar. Jesus se despiu. Em poucos lugares da Bíblia você vai ver Jesus abrindo o coração para um ser humano. Jesus chora. Mas sabe por que Jesus chora? Porque ele sentava à mesa. Jesus ia para Betânia. Você sabia? Isso aí é outra pregação. Mas você sabia que Jesus ia para Betânia? Um dos lugares que Jesus ia, porque lá tinha Maria. Lá tinha um leproso. O leproso que Jesus comia junto. Presta atenção, quem você quer tocar o coração de Jesus, você quer apaixonar de novo, você quer resgatar o seu propósito, voltar para Jerusalém. Emaús significa a mente natural. Emaús significa a perda do propósito. Emaús significa olhar para trás. Eu não sei de você, eu vim aqui essa noite, o encargo do meu coração é que o seu coração queime de novo, como queimou dos discípulos. Quando Jesus vai embora, ele fala, olha um para o outro e fala: bem que eu sabia que o meu coração ardia. Presta atenção, querido. Você precisa sentir seu coração arder para você lembrar de Jesus. Senão seu coração vai arder por outra coisa. Jesus não deve ser o primeiro na sua vida, ele deve ser o único na sua vida. Porque se ele for o primeiro, talvez um dia ele pode se tornar o segundo. Mas se ele for o único, ele nunca vai deixar de ser o único.